Falaremos hoje sobre a história e a importância dos conselhos dos direitos da pessoa idosa, frequentemente fazendo referência ao Conselho do Distrito Federal, não apenas por ser um dos mais antigos do país, mas também por servir para ilustrar, para exemplificar os acontecimentos, os marcos históricos da construção dessa forma importante de participação popular na definição das políticas para o envelhecimento, já que as turbulências, as conquistas e os percalços pelos quais o CDI-DF passou e passa, inclusive, na atualidade, não diferem muito do que vem ocorrendo no país. Mas o que são os Conselhos dos Direitos dos Idosos, ou CDIs, que é a sigla para a qual vamos nos referir a essas instâncias? Segundo a legislação moderna, todo Conselho do Idoso é um órgão permanente, normativo e deliberativo, ou seja, órgão integrante da administração pública, de funcionamento constante, que não pode ser dissolvido ou descontinuado, e que tem capacidade de decidir sobre a formação de políticas dirigidas à pessoa idosa. Administrativamente, todo o Conselho é vinculado a uma Secretaria de Estado, mas preservando sua independência e autonomia para atuar nas suas competências. Falaremos das competências mais adiante. Por ora, é importante frisar que conselhos não são subordinados a uma pasta de governo, mas sim apenas vinculados a uma pasta por mera questão administrativa, para que alguma Secretaria de Estado forneça as estruturas físicas, orçamentária, de pessoal necessárias para o funcionamento do Conselho. Para completar a definição moderna que a legislação dá para esses conselhos, cabe saber que o CDI deve existir em cada esfera de governo, municipal, estadual e federal, e sempre com a função de fazer, desde a formulação até a supervisão e o acompanhamento da implementação da política do idoso, incluindo aí também a fiscalização e a avaliação na respectiva esfera político-administrativa daquele conselho. Ou seja, CDI municipal atuando na esfera do próprio município e assim por diante. Apesar dessas disposições, sabemos que menos da metade dos municípios brasileiros tem CDI, que existem em apenas cerca de 1.800 dos mais de 5.500 municípios do Brasil, o que é pouco mais de 30% das municipalidades brasileiras existentes. A simples criação, e não estamos nem falando de plena funcionalidade dessas importantes instâncias de participação social, já é por si só bastante desafiador, sendo um horizonte sobre o qual o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso precisa avançar, e a passos largos, sob risco de estar incorrendo em uma grave omissão diante do cenário de envelhecimento populacional que ocorre no país. No Distrito Federal, a data de criação do Conselho dos Direitos do Idoso, CDI-DF, precede os próprios marcos legais mais importantes que regulamentam a atenção e a assistência às pessoas idosas no país. Sua criação se deu pela Lei nº 218 de 1991, tendo sido regulamentada pelo Decreto 3.970 de 92. Essa prerrogativa de anterioridade, de ter sido criado antes mesmo da Política Nacional do Idoso, que é de 94, ou do Estatuto do Idoso, que é de 2003, não é uma exclusividade do CDI-DF, tendo essa anterioridade também acontecido com outros estados e municípios do país, a exemplo do Grande Conselho Municipal do Idoso, assim denominado o CDI do município de São Paulo, capital, que foi criado em 24 de setembro de 1992. Ou seja, o CDI do DF consegue ser até mais antigo que o Grande Conselho de São Paulo, e celebrará em 26 de dezembro agora de 2021 seus 30 anos de existência. Na verdade, para ser fiel às estruturas que vieram sendo construídas ao longo dos anos para atenção às questões do envelhecimento no DF, é importante reconhecer que ainda na década de 1980 o DF já dispunha de órgãos que, à época, já se responsabilizavam por estimular e articular políticas de diferentes pastas de governo local, como saúde, esporte, lazer, cultura, transportes e educação, para dar uma atenção ao público idoso. Estes órgãos estavam, em regra, instalados na Secretaria de Ação Social e consistiram nas ancestrais Assessoria para Assuntos da Terceira Idade e Subsecretaria para Assuntos do Idoso, que tiveram existência mais efêmera, até chegar à estrutura mais longeva que tivemos,
antes da criação do CDI-DF, que foi o GVI, né, a Gerência de Valorização do Idoso, que existiu de forma muito atuante de 1987 até 2013, ou seja, por 25 anos. As atribuições do GVI jamais se confundiram com as do Conselho, já que ficavam mais na seara da criação e da gestão dos centros de convivência de idosos, assim como na orientação do público idoso na busca de serviços e equipamentos públicos na estrutura organizacional do GDF. Mas era indiscutível que o GVI era um dos grandes polos de competência e assim contribuía também para a formação das políticas para a definição das práticas públicas voltadas ao idoso no DF. Mas voltando a falar do CDI, logo em sua criação, em 1992, o Conselho do Idoso, no DF, foi bastante vanguardista, à frente mesmo do seu tempo, pois já nascia encarregado de formular a política da pessoa idosa e de promover sua implementação no âmbito do DF, e como parte integrante do gabinete do governador do DF. Tinha, no entanto, uma composição modesta de apenas 7 membros titulares, sendo 4 destes assentos indicados pelas entidades da sociedade civil, né, de assistência ao idoso, e os outros 3 indicados pelo governador do DF, sempre com seus respectivos suplentes. Nascia então o Conselho dos Direitos do Idoso do DF, que seguiu tendo essa composição e competência até que fossem posteriormente alteradas por leis subsequentes, mas sempre mantendo a prerrogativa de formular a política local para o idoso. Cabe lembrar que, mesmo não tendo status de secretaria, ou mesmo não dispondo de estrutura paritária, esse conselho primordial de 7 conselheiros só, mas que tinha autonomia para propor políticas de Estado, foi uma força propulsora fundamental para promulgar a política distrital do idoso na forma da Lei 3822 de 2006. Diga-se de passagem, menos de 3 anos depois do Estatuto do Idoso, o que já pode ser por si considerado como um esforço legislativo muito bem sucedido, se considerarmos que nosso país tem leis que às vezes tomam até década para serem apreciadas. Interessantemente, foi justamente nessa época, entre 2005 e 2006, que tivemos um momento mais conturbado do Conselho, quando, pela Lei Distrital 3575, tivemos uma ampliação dos papéis e de composição do CDI. O Conselho passou a ter a atribuição de deliberar, acompanhar e avaliar a execução prática das estratégias e ações voltadas para o idoso no DF, e também teve um aumento para 10 do número de conselheiros, 5 indicados por governo, 5 da sociedade civil, com respectivos suplentes, claro, mantendo a prerrogativa do Conselho de formular a política local do idoso. Repito, formular a política local, não era contribuir ou assessorar, mas sim formular a política. Seria mais uma vez em que o CDI-DF estaria na vanguarda dos tempos, com avanços significativos, tanto no sentido de ampliar a participação de agentes públicos e da sociedade, como também por ampliar competências do Conselho, mantendo o seu papel formulador, de políticas locais. E com o CDI se adequando às disposições da Política Nacional do Idoso, na questão de ser paritário, ou seja, composto por igual número de representantes dos órgãos e entidades públicas e de organizações representativas da sociedade civil, ligadas ao envelhecimento. Por um embate de forças políticas à época, uma nova lei distrital foi editada logo no ano seguinte, que foi a Lei 3822 de 2006, devolvendo ao Conselho a mesma composição limitada de 7 membros que possuía antes, e também alterando a redação de sua competência, trocando a autoridade de formular políticas pela função de contribuir para a formulação das políticas do idoso. Ou seja, sob o pretexto da nova lei atualizar a política distrital local do idoso, ela retrocede ao reduzir o número de conselheiros e ao retirar do CDI a prerrogativa de ser a instância definidora da política local. Muitos dirão que foi uma imposição dos tempos, uma necessidade de adequação da lei local à política nacional, mas é inegável que foi uma grande perda de prerrogativa para o CDI do DF. É importante lembrar que estamos falando de 2006, época em que já tínhamos a Política Nacional do Idoso vigorando, desde 94, lei que criou o Conselho Nacional do Idoso e, por consequência, instruiu sobre a estrutura dos conselhos subnacionais, ditando que deveriam ser órgãos paritários e deliberativos, compostos por igual número de representantes de governo e sociedade civil. Portanto, a Lei Distrital 3822 estava flagrantemente em desacordo com a lei federal, mas ainda assim permaneceu vigorando, até que em 2011
o CDI-DF passou a ter as estruturas e competências iguais às que estão hoje em vigor. A Lei Distrital número 4.602, de 2011, passa a estar alinhada com as políticas tanto nacional quanto distrital do idoso e também a Lei de Criação do CNDI. E o CDI-DF passa a ter o caráter moderno de órgão paritário, consultivo, deliberativo, ao qual nos referimos no início desse vídeo, com a existência e operação vinculadas a uma Secretaria de Governo no Distrito Federal. Nessa época, o Conselho estava vinculado à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, que era a quem competia a coordenação geral da política do idoso no DF, com a participação do CDI, além de outros atores. Em um período subsequente, o CDI-DF chegou a estar vinculado a uma Secretaria Especial do Idoso, mas por fim teve sua estrutura organizacional e administrativa devolvida à atual Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, a SEJUS, onde permanece até hoje, depois que houve a extinção daquela Secretaria Especial. Na atualidade, o CDI-DF conta com 16 conselheiros, sendo 8 representantes governamentais, vindos de secretarias de Estado como Fazenda, Saúde, Educação, Segurança Pública, para mencionar apenas algumas, enquanto os outros 8 assentos são ocupados por instituições da sociedade civil, de defesa dos direitos do idoso, que tem um programa de atendimento ao idoso, ou outras dessa mesma natureza assistencial ou técnico-científica, sendo que os representantes governamentais são indicados pelas respectivas pastas de governo, enquanto que os representantes da sociedade civil são eleitos em um processo regido por edital específico. Os conselheiros assumem mandato de 2 anos em uma função pública que não prevê qualquer remuneração, uma vez que é um serviço de munus público, ou seja, de interesse para o bem-estar da coletividade. Vem dessa reformulação de 2011 que o CDI passou a exercer um importante papel de fiscalizar as entidades governamentais e não governamentais que fazem atendimento ao idoso, registrando e inspecionando seu funcionamento, com ênfase para as instituições de longa permanência, sobre as quais discutimos em um vídeo anterior do nosso canal, e também para os centros de convivência de idosos, CCIs, em estrito cumprimento ao disposto no artigo 52 do Estatuto do Idoso. Mesmo na atualidade, 2021, quando passamos por um período em que o trabalho foi descontinuado diante da pandemia mundial de coronavírus, o CDI-DF segue ativo e inovando, por exemplo, pela excelente iniciativa de realizar as fiscalizações das entidades reguladas por mecanismos à distância, remotamente, por videochamadas e análise documental adaptadas às circunstâncias excepcionais em que vivemos. O CDI-DF também segue realizando um monitoramento bem próximo de todas as iniciativas parlamentares locais que envolvem projetos de lei que digam respeito às pessoas idosas no DF, estando a contribuir tecnicamente para a retidão e a eficiência dessas iniciativas, a exemplo do apoio dado pelo CDI-DF ao projeto de lei de implementação da política distrital de cuidados com pacientes demenciais e seus cuidadores. Um último aspecto importante a ressaltar sobre a evolução do CDI-DF foi a implementação do Fundo dos Direitos do Idoso, por meio da Lei Complementar de número 865, de 2013, mas que apenas foi regulamentado pelo Decreto 38.958 de 2018, portanto 5 anos de atraso entre a criação e a regulamentação desse importante recurso. O FDI tem, por finalidade, financiar programas e ações para assegurar os direitos sociais do idoso e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação no âmbito do DF. Não deve causar nenhuma estranheza dizer que tamanho atraso em regulamentar o FDI, somado ao momento atípico de pandemia que atrasou qualquer iniciativa de operacionalização desse fundo, fez com que apenas agora, em 2021, o CDI lançasse pela primeira vez um edital para apoiar propostas de ações e serviços da sociedade civil para a atenção às pessoas idosas, que está em curso nesse momento. O CDI-DF segue atuante e, por incrível que pareça, talvez um dos maiores desafios, não de hoje, mas de sempre, seja estabelecer um diálogo fluido e produtivo com a própria Secretaria de Estado ao qual é vinculado. Somente em raras ocasiões a Secretaria se dirigiu ao CDI para dirigir alguma proposta de criação e de execução de ações e programas de interesse da pessoa idosa, que acabam sendo implementadas pela Secretaria à revelia de um parecer ou de uma contribuição por parte do CDI. No momento da gravação desse vídeo, que é o início do mês de agosto de 2021, toda a máquina pública já se movimenta para elaborar o orçamento do ano subsequente.
E a Sejus, até o momento, não encaminhou ao CDI a proposta orçamentária da pasta no que se refere aos recursos públicos para a execução da política do idoso, o que impede o Conselho de cumprir com sua função legal, de acompanhar a elaboração desse orçamento. E a falta de transparência é algo com que Conselho nenhum deve compactuar. Do mesmo modo que a sociedade também não pode compactuar com ação alguma que ataque o caráter de funcionamento autônomo e continuado dos conselhos. Talvez o desrespeito mais recente, mais gritante a essa disposição legal tenha acontecido no ano de 2019, onde, por meio de decreto federal, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa teve os seus membros de colegiado que haviam sido legitimamente eleitos destituídos no meio de uma gestão em curso, ferindo assim gravemente a ordem democrática e o sentido de representação social dentro desse espaço. As consequências dessa fratura provocada pelo governo federal ainda não podem sequer ser estimadas, pois é algo que ainda é muito recente e os desdobramentos continuam a acontecer. A exemplo das discussões acaloradas que ainda estão em curso sobre a participação dos CDIs estaduais na Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, convocada para o final de setembro próximo, agora em 2021. Isso porque muitos membros de CDIs e integrantes de movimentos sociais consideram este CNDI atual ilegítimo para a proposição de uma conferência, com muitos estados já tendo deliberado pela recusa em participar. O que é certo é que esses espaços democráticos, conselhos e conferências, são conquistas sociais, são preciosos, precisam ser bem equipados. As pessoas imbuídas na função de conselheiros precisam ser participativas e capacitadas. Na verdade, o nível de apreço que um governante tem por seus idosos pode ser medido pelo nível de importância e de respeito que é dado ao CDI dentro da sua estrutura de governo. Atentar contra o funcionamento de um Conselho dos Direitos do Idoso ou desvalorizar suas prerrogativas, desrespeitando suas atribuições, não é um bom sinal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se esse conteúdo te interessou, curta o vídeo, divulgue em suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificações sempre que um novo vídeo for postado. Até a próxima!